Graça e paz, irmãos. Que gostoso estar aqui, como o Caleb mencionou. Eu vou dizer o que eu sempre digo, que é muito gostoso realmente estar aqui, é um privilégio a gente poder se reunir ainda como igreja, livremente, né? Um privilégio a gente poder ouvir do Senhor por meio da sua palavra. E eu quero dizer aos irmãos que é com muita alegria que nós estamos aqui. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, de onde nós paramos. Lucas, capítulo 12. A porção que me caiu por encargo nessa noite é Lucas 12, do versos 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Até aqui a leitura da palavra, meus irmãos. O assunto que nós vamos tratar nessa noite, o assunto que o Senhor vai tratar com a igreja nessa noite, é a hipocrisia, como já vem sendo tratado nas últimas semanas. O público-alvo de Jesus nessa passagem, diferente das anteriores, o público-alvo dele dessa vez são os discípulos. E aí entenda-se, eu e você. E os argumentos que ele usa, irmãos, que nós vamos explorar aqui, com relação à hipocrisia, ele tem 3 pontos aqui. Jesus vai nos falar a respeito da natureza da hipocrisia. Ele vai falar o que causa a hipocrisia. E ele apresenta também a cura para a hipocrisia. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra para ouvir do Senhor. Há um alerta solene do Senhor Jesus para os seus discípulos, para que nós nos acautelemos da hipocrisia. Por isso nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, o Senhor nos ensine acerca deste assunto, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, nos acautelar da hipocrisia. Que pela força do Teu poder nós possamos nos apegar sempre à verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos contextualizar esse texto aqui. Há uma grande sessão, e essa que nós estamos, ela começa em Lucas capítulo 11, no verso 14, e essa mesma cena ela vai se desenrolando até chegar em Lucas 13, versículo 9. É um único episódio, onde várias cenas vão sendo tratadas. Nós estamos numa dessas cenas, tá? Então, o contexto maior, nós começamos a tratar lá em agosto. Todas as pregações que vocês estão ouvindo de agosto até hoje,
E vão continuar ouvindo até no dia 25 de novembro. É uma única cena, com vários episódios, mas é um único acontecimento. E eu quero relembrar para vocês, rapidamente, eu não vou abrir a palavra, mas eu só vou relembrá-los, porque vocês estiveram aqui ouvindo nas últimas semanas. Eu vou relembrar as cenas anteriores a essa que nós estamos aqui, porque elas são importantes. O contexto vai fazer toda a diferença para a gente entender o nosso texto. A cena que a gente começou a tratar desde agosto, ela começou naquele episódio que vocês vão lembrar, quando Jesus expulsa um demônio. Lembra que dá maior confusão? Ele expulsa um demônio e os fariseus dizem que ele expulsa pelo poder de Beelzebu. Lembram disso? Né? E se a gente parar para olhar do ponto de vista espiritual, irmãos, esse episódio, o que nós observamos, espiritualmente falando? Jesus fez o bem, expulsando um demônio, mas o que ele recebeu em retribuição foi o mal. Ele recebeu hostilidade por parte dos fariseus. Entretanto, ele não retrocedeu. Ele contra-argumentou com os fariseus, demonstrando racionalmente que ele não expulsava aquele demônio pelo poder de Beelzebu, mas ele o expulsava pelo dedo de Deus. Lembram? E ele dá uma advertência solene para aqueles fariseus. Olha, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Vocês lembram disso? Foi o Zé que expôs, se eu não estou enganado, essa porção. Em seguida, no meio dessa confusão, os fariseus que tinham sido confrontados por Jesus convidam Jesus para jantar. Que o Zé também chamou de o jantar da hipocrisia. Os caras acabaram de ter uma treta com Jesus e falaram assim, vamos jantar lá em casa. Eles convidaram Jesus não para prestigiá-lo, mas para apanhá-lo. E Jesus, ele aceitou o convite, não para ser apanhado, mas para confrontar aqueles fariseus. E ele foi para o jantar da hipocrisia. Chegando lá, Jesus, mais uma vez, tratou com a verdade. E Jesus falou a verdade para os fariseus. E ele deu 3 ais para os fariseus. E esse texto foi o Diego que expôs. Ele chegou para o fariseu e deu 3 ais. Ai de vós, fariseus. Ai de vós, porque vocês dão o dízimo de hortelã, de hortaliça, mas vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. Primeiro ai. Aí ele dá um outro ai. Ai de vós, porque vocês gostam de prestígio. Vocês gostam dos primeiros lugares aqui. Se bem que eu sento no primeiro banco aqui, irmãos, mas não é por esse motivo, tá? Vocês gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e vocês gostam das saudações nas praças. Ai de vós, que gostam de prestígio. E ele ainda diz, ai de vós, porque vocês são como sepulturas invisíveis, ou seja, vocês, por dentro, só tem morte em vocês. Aí os intérpretes da lei participando do jantar da hipocrisia, eles, ô Senhor, o Senhor falando desse jeito, o Senhor ofende a nós também. E aí foi o texto que o Zé expôs na semana passada. Jesus vira para os caras assim, ai de vós também. Mais uma vez, Jesus apresenta a verdade. Ele fala assim, ai de vós, e dá 3 ais para os intérpretes da lei. Ai de vós, porque vocês colocam um fardo pesado para as pessoas carregar e você mesmo nem com o dedo quer mover. Ai de vós também, porque vocês edificam o túmulo dos profetas que os seus pais mataram. Em outras palavras, ai de vós, porque vocês são da mesma linhagem dos que matam os profetas. Vocês são da mesma estirpe, vocês são do mesmo tipo de pessoa que mata o povo de Deus. Mata o profeta de Deus. Ai de vós, intérpretes da lei. E ele ainda dá um terceiro ai. Ai de vós, porque vocês têm o conhecimento. Vocês não, além de não usufruírem o conhecimento da palavra, além de vocês não usarem essa chave para entrar, porque a Bíblia diz, Paulo diz que isso aqui são as sagradas letras que podem nos fazer sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Né? Vocês têm a chave do conhecimento, mas vocês não entram no reino e não deixam os outros entrar. Ai de vós, intérpretes da lei. Então, em resumo, o que Jesus, nesse jantar da hipocrisia, ele resume em uma frase. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês são hipócritas.
Uma coisa por fora, outra coisa por dentro. E o detalhe dessa cena, irmãos, desse jantar da hipocrisia, tem alguns detalhes importantes que a gente tem que relembrar. Isso aconteceu na casa do fariseu. Olha a coragem de Jesus. Coragem, primeiro, para aceitar o convite daqueles monstros, daquelas víboras. E a coragem, irmãos, a intrepidez de Jesus para falar tudo que ele falou na casa do cara. Ele estava sentado na mesa do cara. E ele falou: seu hipócrita. Não é? Outro detalhe importante é que, é interessante, ele foi convidado para um jantar, mas não teve jantar. Porque, até uma expressão que foi usada, Jesus espalhou a roda. Né? Ele falou tudo aquilo, acabou o jantar. Mas, irmãos, tem um detalhe importante que a gente precisa relembrar também. Tudo isso que Jesus fez, ele não fez com o objetivo de vou lacrar, vou humilhar esses caras. Não. Ele fez isso, irmãos, por amor. Ele, irmãos, não queria lacrar, ele queria apenas dizer a verdade em amor. Eles não queriam ouvir, mas era a verdade e eles precisavam ouvir. O próprio Senhor Jesus diz que nós devemos amar os inimigos e fazer bem aos que nos odeiam. É isso que ele estava fazendo. Os fariseus o odiavam, mas ele estava amando aqueles fariseus, dizendo para eles o que eles precisavam ouvir, ainda que eles não quisessem. Foi muito bem colocado na semana passada que Jesus é visto no mundo atual o Jesus politicamente correto, irmãos. O Jesus tolerante, o Jesus inclusivo, não é? Mas esse tipo de tolerância não é uma demonstração de amor. Demonstração verdadeira de amor é quando a gente fala o que precisa ser dito, ainda que vá causar dissabor e hostilidade da outra parte. Isso é amor. Isso é o verdadeiro amor. Então, o que Jesus fez em todas essas cenas que nós rapidamente relembramos, ele estava falando a verdade em amor. E qual foi o resultado, irmãos, de Jesus ter trazido a verdade em amor? O resultado é o que nós vemos nos dois versículos anteriores ao nosso texto. Lucas 11, 53 e 54. Então teve aquela treta na casa dos fariseus, Jesus falou tudo aquilo, e aí o resultado foi isso aqui, ó. Saindo Jesus dali, da casa dos fariseus, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Irmãos, isso aqui a gente talvez não entenda, mas eles estavam extremamente nervosos. Eles queriam matar Jesus, literalmente. Eles queriam achar uma maneira, vamos matar esse cara. Os ânimos estavam exaltados. Esse foi o resultado, a resposta que Jesus recebeu por amar aqueles caras com a verdade. Então, do ponto de vista espiritual, irmãos, entenda o contexto. Jesus fez o bem aos fariseus, falando a verdade, em amor. E como retribuição, como contrapartida, ele recebeu ódio, perseguição e hostilidade. Nesse contexto, nós chegamos no nosso texto, porque é uma cena, no mesmo episódio, uma cena a seguir. E o nosso texto diz assim no versículo 1: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Olha que interessante, está dizendo aqui que miríades de pessoas, miríades são milhares, tá? É uma galera. Miríades de pessoas se aglomeraram ao ponto de uns aos outros se atropelarem. As multidões, irmãos, quando você vê as multidões atreladas a Jesus, elas estavam interessadas, elas iam atrás de Jesus, porque elas estavam interessadas nos milagres que ele fazia, que eram muitos e extraordinários. Elas estavam interessadas nas curas, porque ele curava todo mundo.
E elas estavam interessadas também, irmãos, numa coisa que a turma gosta: treta. Gostavam de ver a treta. Então Jesus estava ali naquela treta com os fariseus. E eles se empolgavam com aquilo. Então as multidões estavam sempre atrás disso aí. Mas, irmãos, das multidões, muito poucas pessoas tinham de fato interesse no Evangelho. Isso fica muito evidente, irmãos, pelo texto bíblico, pelos textos da Bíblia. Por exemplo, quando Jesus entra em Jerusalém na semana da sua morte, ao entrar, as multidões o receberam: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem no nome do Senhor. As multidões. Alguns dias depois, a mesma multidão estava gritando: crucifica-o! Então o texto está dizendo aqui que as miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, a multidão. E aí o que o texto diz? Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Irmãos, Sermão do Monte é a mesma coisa. Depois você vai lá, Mateus 5. A multidão chega e Jesus se assenta e passa a ensinar os seus discípulos. Uma coisa, irmãos, é você ser seguidor de Jesus. Multidão. Outra coisa, bem diferente, é você ser um discípulo dele. Tem diferença. Todo discípulo é um seguidor de Jesus, mas nem todo seguidor é um discípulo dele. Tá? Só um parênteses. Então aqui nós vemos uma mudança de cena. Porque nas últimas semanas, todas as cenas que a gente viu, Jesus estava tratando com os fariseus. Agora, porém, ele se vira para os seus discípulos e ele passa a tratar com os discípulos. Isso é importante. E ele diz o quê? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento na Bíblia, ele é relatado sempre de um ponto de vista negativo. O fermento, ele é algo invisível, que tem um poder destrutivo. É uma influência que começa pequena, mas termina por levedar toda a massa. E aqui, ele está dizendo que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. A palavra hipócrita, já foi dito também aqui, não era um termo pejorativo. É a palavra grega para ator. Hipocrisia é a palavra grega para o ato de atuar, né? Então a hipocrisia, qual que é o trabalho de um ator? O que faz um ator? Ele faz as pessoas pensarem ele ser algo que ele não é. Isso é a hipocrisia, isso é o trabalho do ator. E aí, eu quero chamar a atenção dos irmãos que tem 4 personagens aqui na cena diante de nós. Tem Jesus, tem os fariseus que estão ali achando algo para matá-lo, tem as multidões vendo a treta e tem os seus discípulos. E cada um desses personagens tem uma relação com a hipocrisia. Por exemplo, os fariseus, eles são hipócritas porque eles honram Jesus com os lábios. Vamos jantar lá em casa. Vamos lá em casa. Honra Jesus com os lábios, mas eles confiam em si mesmos para a salvação. São hipócritas. As multidões seguem Jesus. Porém, elas têm um propósito ao seguir Jesus: receber bênção, cura, pão, sei lá, o que for. E tem os discípulos, irmãos, a quem Jesus está se dirigindo aqui. Os discípulos, eles creem em Jesus. Só que eles não são hipócritas, porém, eles têm uma tendência à hipocrisia. Certo? Então essa é a relação dos discípulos com a hipocrisia. Há uma propensão a este mal. Por isso Jesus está aqui dirigindo o ensino a eles: acautelai-vos da hipocrisia. Qual que era o objetivo dele, irmãos? Encorajar os discípulos a não sucumbirem à hipocrisia. E por que ele fez isso? Por que ele iniciou esse ensino? Ora, porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não existe cristianismo Disney World, irmãos. Não existe cristianismo conto de fadas.
A mensagem do Evangelho, irmãos, ela tem implicações. A mensagem do Evangelho é a mensagem que salva, mas também é a mensagem que produz hostilidade e rejeição. A mensagem do Evangelho, irmãos, é a verdade que as pessoas precisam ouvir, mas elas não querem. A mensagem do Evangelho é a luz, mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A mensagem do Evangelho é a boa notícia da salvação, mas essa boa notícia contém a má notícia de que nós somos maus. O Evangelho é a verdade dita em amor, mas os homens preferem as lisonjas proferidas pelos lábios enganosos. Se cercam de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, os discípulos, irmãos, eles estavam vendo isso com os próprios olhos. Eles estavam vendo o quanto que os fariseus, os poderosos, estavam se opondo a Jesus e querendo matá-lo. Eles estavam vendo isso. E eles estavam com isso sendo fortemente tentados, irmãos, a abandonar a verdade. Se com Jesus estão fazendo isso, imagina nós, os pica-fumo aqui. Então Jesus vira para eles para trabalhar com eles esse assunto. Jesus queria prepará-los, irmãos, para a guerra espiritual que o Evangelho pressupõe. E Jesus sabia que em breve ele partiria, irmãos, seria morto. Ele precisava encorajar aqueles discípulos à fidelidade do Evangelho, num mundo que é hostil a ele. E aí ele segue dizendo no verso 2: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Então, primeiro ponto de Jesus: a hipocrisia é uma insensatez. Esse é o ponto dele. É loucura, meus irmãos, é uma loucura muito grande acreditar que é possível esconder algo de Deus. É uma insanidade muito grande. Porque o pecado, quando entrou no mundo, o pecado ele tem um efeito alucinógeno sobre a razão humana. Ele entorpece a mente. Você lembra do Adão quando pecou? A Bíblia diz que ele percebeu que estava nu. O primeiro sentimento dele, ele teve medo, lembra? E qual foi a reação dele? Se escondeu. E ele fez folhas de figueira, uma cinta, coseu folhas de figueira, fez uma cinta para si e se escondeu. Primeiro ato de hipocrisia da história da humanidade. Mas Jeremias diz assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. É loucura. Então Jesus está dizendo assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Eu vou citar 3 versículos para os irmãos aqui na sequência, que vão dizer a mesma coisa em outros lugares, autores diferentes. Eclesiastes 12:14. Deus, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Outro texto, 1 Coríntios 4:5. Nada julgueis, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, veja bem ali, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Um último texto, tem muitos ainda, irmãos, mas só vou citar esses 3, tá? Hebreus 4:13, diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, a presença de Deus, a palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É a mesma coisa que Jesus está dizendo lá no nosso texto de Lucas 12, Lucas 12:2. Gabi? Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Irmãos, o dia do juízo revelará tudo. Revelará
tudo, e esse tudo se resume em duas coisas: revelará a glória de Deus, a verdade do Evangelho, a glória de Jesus, vai revelar, porque hoje ela está oculta para o mundo, e vai revelar uma outra coisa: a perversidade do coração humano. Por isso que os profetas chamam esse dia do o grande e terrível dia do Senhor. Grande para uns, terrível para outros. Grande para os discípulos de Jesus, terrível para os hipócritas, terrível. É interessante, irmãos, também que a Bíblia diz que naquele dia, o dia do juízo, haverá silêncio. Silêncio. Deus, quando nos salva, Ele, pela sua misericórdia, Ele não nos revela a nós toda a perversidade do nosso coração. Se Ele revelasse tudo de uma vez, a gente caía duro aqui. Então Ele vai revelando aos pouquinhos o quão perverso nós somos. Porém, naquele dia, meus irmãos, não só nós, mas todos os seres humanos terão plena consciência da pecaminosidade do seu coração. E por isso, no dia do juízo, ninguém vai contra-argumentar nada. Vai ter silêncio. Todos estarão calados diante de Deus. Não tenho o que dizer. Me joga lá para baixo. Os ímpios, claro. E ele segue dizendo no versículo 3: porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Há duas possíveis interpretações aqui desse versículo, e ambas estão corretas, a meu ver, tá? Estariam corretas. Não sei o que exatamente Jesus quis dizer com essa frase aqui, mas a primeira possibilidade é o seguinte: olha, tudo que vocês disseram lá, cochichando, tudo que vocês fazem escondidinho, tudo vai vir à tona. Se de fato é essa a interpretação, qual que é a aplicação para nós, irmãos? Nós deveríamos considerar isso aqui. Se nós de fato considerássemos isso aqui, irmãos, nós iríamos vigiar melhor os nossos olhos, os nossos corpos, a nossa língua. Imagina quanto pecado seria evitado se nós de fato crêssemos nisso aqui, né? A segunda possível interpretação desse verso, dessa frase aqui do verso 3, está dizendo assim: tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos lá dentro da casa será proclamado dos eirados. Talvez ele esteja dizendo aqui também o seguinte: olha, esse evangelho que vocês estão falando escondidinho porque vocês têm medo, né? Ele é meio dito às escuras porque você tem medo da reação das pessoas. Esse evangelho, ele vai ser mundialmente conhecido quando eu voltar. Essa verdade, ela vai ser cabalmente conhecida. E aí nesse caso, irmãos, e eu tenho preferência por essa interpretação, se esse for o caso, qual que é a aplicação para nós? Assuma com toda a convicção a tua fé, sem medo, porque o que nós cremos, irmãos, é a verdade. E aí Jesus segue no versículo 4 dizendo assim: Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Jesus diz não temais. Por que ele diz não temais? Por quê? Nem um palpite, irmãos? Dá um chute aí. Por que ele está dizendo para os seus discípulos não temais? Ora, porque eles estão com medo. Eles estão vendo, irmãos, com os seus próprios olhos, a imensa resistência das pessoas ao Evangelho. A imensa oposição dos poderosos contra aquilo que eles estão abraçando. Então eles estão com medo. E o segundo ponto de Jesus com relação à hipocrisia, irmãos, é este: que o temor de homens é a causa da hipocrisia. É isso que leva o homem, o ser humano, a ser um hipócrita. O temor dos homens.
O medo. Exemplo bíblico. Pedro. Judeuzão, creu no Senhor, foi liberto da dieta kosher, ou kosher, e estava lá com os gentios comendo uma pururuca, provavelmente. Comendo um porquinho. Lá em Gálatas 2, nós não vamos lá. A Bíblia diz que quando chega os judeus, a turma do Tiago, a Bíblia diz, irmãos, lá em Gálatas 2, depois você lê na sua casa, que Pedro, temendo os da circuncisão, afastou-se da mesa dos gentios. Temor. Medo dos homens, ele parou de fazer o que ele estava fazendo. Na sua essência, ele faz aquilo. Mas ele quer que os outros pensem que ele não faça. Hipocrisia. Mas tem um outro exemplo do mesmo Pedrão. O bom e velho. O nosso irmão. Como esse irmão nos ajuda, irmãos? Porque ele é uma figura nossa. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Pedro, teve uma outra vez que ele foi bastante hipócrita. Quando ele negou Jesus 3 vezes. E olha, ele tinha dito, Senhor, eu vou contigo até a morte. Esses pica-fumo aí, esses picareta, eles vão amarelar. Mas eu, nem se precisar morrer, estou contigo, estamos juntos. Chegou a criada, falou, amigo de Jesus. Eu? Não sei quem é esse homem. Hipócrita. Irmãos, há 2 maneiras pelas quais um cristão pode manifestar a hipocrisia. A primeira delas é quando ele quer parecer mais santo do que ele é. É o que Pedro fez lá quando ele estava comendo. Ele queria parecer mais santo do que de fato ele é. Sabe o nome disso? Hipocrisia. Só que tem, irmãos, tem uma outra maneira que o cristão manifesta a sua hipocrisia, e eu acredito que essa maneira, ela acontece com muito mais frequência. É quando o cristão, quando o discípulo de Jesus esconde a sua fé dos pecadores. Quando ele não mostra quem ele é para os pecadores. Por quê? Medo. Medo da reação. Para mim, vir aqui pregar no púlpito aqui, é fácil? Não. Difícil pra caramba. Difícil, nervosismo, preocupação. Mas tem uma coisa que é muito mais difícil, irmãos. É eu chegar numa pessoa e pregar o evangelho para ela cara a cara. Sabe por quê? Porque eu tenho medo. O que ela vai pensar de mim? Ela não vai gostar de ouvir eu falando que ela é pecadora. Então, irmãos, há 2 maneiras pelas quais nós manifestamos a hipocrisia. Tentando ser aquilo que a gente não é, diante dos crentes, tentando parecer mais santo do que a gente de fato é. E a outra maneira é tentando parecer ímpio para os ímpios. Dissimulando a nossa verdadeira identidade. Quantas vezes, irmãos, eu já tive essa tristeza de saber que eu estava ali diante de uma pessoa, tinha uma oportunidade claríssima de eu pregar o evangelho para a pessoa, não preguei por medo. E então, hipocritamente, disfarcei a minha fé e segui o meu caminho, e a pessoa continua no engano. Por quê? Temor. Entende? Então esse é o ponto de Jesus. O temor é o que conduz à hipocrisia. Temor de homens. Os discípulos, irmãos, eles estavam com medo. E, portanto, com uma enorme propensão a negar a fé. Uma enorme propensão a abandonar a verdade. Uma propensão, irmãos, de fingir ser aquilo que eles não são. Eles já eram crentes no Senhor. Mas diante de tanta dificuldade, eu prefiro fingir, não sou. Hipocrisia. Então Jesus procura ajudar os discípulos. E eu acho maravilhoso, irmãos, como que Jesus cuida da gente. Porque a hipocrisia dos fariseus, sabe como que ele abordou? Ai de vós, hipócritas.
É assim que ele fala. Com os discípulos, olha como é que ele fala. Digo-vos, amigos. Digo-vos, pois, amigos meus. Né? Então, é a única vez em todos os evangelhos sinóticos em que Jesus chama os discípulos de amigos. A gentileza de Jesus, irmãos. O afeto dele. Provavelmente ele está vendo o olho daqueles discípulos arregalado, aqueles fariseus querendo matar Jesus ali, e eles ali no meio, oh meu Deus. Jesus deve ter visto o pavor dos discípulos. Meus amigos, calma. E aí ele dá um encorajamento, uma palavra de encorajamento. Olha o que ele diz. Não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Presta atenção nessa frase dele aqui, irmãos. Ele disse assim, não temais os que matam o corpo, eu não vou permitir que eles matem vocês. É isso que ele falou? Não. Veja o que ele falou, irmãos. Presta atenção se isso é uma palavra de encorajamento. Não temais os que matam o corpo, e depois disso, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, fica tranquilo. Eles só vão matar vocês. É isso que ele está dizendo. Fica tranques. É só isso. Irmãos, como que o Evangelho é maravilhoso. Nós não precisamos temer a morte. Meus irmãos, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, a Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, a beleza do Evangelho, a essência do Evangelho, é que os crentes receberam a graça de enxergar espiritualmente que há um porvir. E não só isso, eles receberam a graça de saber que nesse porvir, onde eles estavam destinados à condenação, irmãos, nós somos salvos eternamente pelo sacrifício de Jesus. Essa é a essência do Evangelho, irmãos. A teologia que tem sido pregada por aí hoje é uma teologia do aqui e do agora. Receba Jesus, Ele vai resolver todos os seus problemas. Receba Jesus, aceite Jesus e Ele vai te dar uma casa, vai te dar um carro, vai te dar um marido. Irmãos, não é assim que funciona. O Evangelho diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Esse é o Evangelho, irmãos. A teologia da prosperidade diz o seguinte, Jesus vai resolver todas as circunstâncias da sua vida para que então você seja feliz. O Evangelho diz o seguinte, olha, você vai ter problema pra caramba, mas o seu problema principal já foi resolvido na cruz e por isso você é feliz, mesmo no meio de tanto problema. Esse é o Evangelho, irmãos. Essa é a essência do Evangelho. A nossa esperança está no porvir. E essa esperança enche tanta alegria no nosso coração, irmãos, que a gente consegue se alegrar mesmo com o pau torando. Isso é o Evangelho. E aí ele segue dizendo, versículo 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Quem é esse? Quem é esse que tem poder para lançar no inferno? Irmãos, quando a gente era criança e assistia desenho animado, a teologia que veio para nós do desenho animado era lembra do diabo? Um diabinho vermelho, com capa, com rabo e com chifre e com tridente, e que ele era o quê? O chefinho do inferno. Não é assim que a gente aprendeu? Né? Mas presta atenção ali, ó, tem poder para lançar no inferno, certo? Vamos ver o que diz Apocalipse 20:10. Diz assim, o diabo, o sedutor deles,
foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Volta no nosso texto agora. Jesus dizendo: eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Irmãos, a teologia do desenho animado, Satanás é o chefinho do inferno. Mas a teologia bíblica, meus irmãos, Satanás não é chefe de nada. Quem tem poder para matar e lançar no inferno é Deus. Ele que manda para o inferno. Mais ninguém. A esse deveis temer. Em nenhum momento a Bíblia manda a gente temer Satanás. Mas ela manda a gente resistir a ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora temei a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O inferno, irmãos, esse termo aqui traduzido por inferno, no hebraico é Gehenna, no grego. Gehenna, que é o vale dos filhos de Inom. Foi um lugar que, nos tempos de apostasia de Israel, o próprio povo de Deus sacrificava crianças neste vale. Sacrificava os seus filhos a Baal, Moloque. Aí veio o rei Josias, acabou com aquela idolatria toda e usou aquele lugar para queimar lixo da cidade. E durante muitos séculos ficou sendo o vale de Inom, Gehenna, onde é jogado o lixo da cidade e o fogo nunca apaga. Ou seja, uma figura do lugar de tormento eterno. O inferno, meus irmãos, é um assunto impopular, que não tem sido tratado nas igrejas. Porque as pessoas, ou os clientes, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se cercam de mestres, ou de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças. Eles querem ouvir autoestima, pensamento positivo, cura e libertação, prosperidade, Deus é amor. O Deus do Antigo Testamento era muito, muito violento. Agora no Novo Testamento tem Jesus. Jesus trouxe a graça. Meus irmãos, Jesus, mais do que todos os profetas somados, ele falou do inferno. Mais do que todos os outros juntos. Nunca ninguém falou mais do inferno do que Jesus. Por quê? Porque Jesus ama. Não é um assunto agradável, mas isso não muda o fato de que o inferno é uma realidade. Podemos não gostar, mas ele está lá. Irmãos, o purgatório é uma mentira, não existe. A doutrina do aniquilacionismo também é uma mentira. Não, a hora que morreu, acabou e Deus vai ter misericórdia, não vai deixar o cara sofrendo lá a eternidade. Vai sim. O inferno é real. E falar dele é um ato de amor. Por isso que Jesus falava. Jesus não queria que as pessoas fossem para lá. Irmãos, a cada segundo morrem 2 pessoas no mundo. Enquanto eu falava aqui, milhares de pessoas morreram. E a imensa maioria delas sabe agora do que eu estou falando. Que o inferno é uma realidade. Então, o inferno pode não ser muito agradável, mas Jesus falou dele, e a gente deve considerar isso. Verso 6. Depois que Jesus fala da dura realidade de Deus como juiz, um Deus que vê todas as coisas, agora ele aborda uma outra faceta de Deus. Um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que se preocupa. E ele diz assim, verso 6: não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. É legal, lá no texto paralelo de Mateus, nós não vamos lá, mas Mateus, quando relata essa passagem aqui, ele fala assim que se vendem 2 pardais por 1 asse. E aqui na nossa passagem de Lucas, são 5 pardais por 2 asses. Sabe o que é isso? Promoção, leve 5, pague 4.
né? Um vem de brinde, porque lá em Mateus, 2 pardais, 1 asse. Então, se você leva 4 pardais, custaria 2 asse. Só que você está levando 5, ou seja, um vem de brinde. Um pardal de brinde. Acho que devia ter o combo lá, né? Combo do pardal hoje. Irmão, 1 asse, eu fui pesquisar, 1 asse era uma unidade de medida de moeda que equivalia a 1/16 de um denário. Um denário, os irmãos sabem, era o valor, o pagamento de um dia de trabalho. Um denário. Aí eu fiz uma conta quechembra aqui, uma atualização monetária. O que eu fiz? Peguei o salário mínimo, dividi por 25 dias úteis. Deu um valor por dia. Estou entendendo esse como sendo o denário. Tá? Dividi esse denário por 16, que é 1 asse é 16 avos, 1/16 de um denário. E eu cheguei na conta que um asse era R$ 3,30. Tá? Então, se a gente compra 5 pardais por 2 denários, ou por 6,60, chegamos à conclusão de que um pardal estava valendo aqui R$ 1,32. 1 pila. Meu irmão, um pardal não vale nada. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Nenhum. Um bicho de R$1. Nem aquele que veio bonificado, aquele que veio grátis, não está em esquecimento. Nenhum deles está. E aí Jesus prossegue no verso 7 dizendo assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Eu tenho um irmão, um primo, muito querido, que fez recentemente um transplante de capilar. Rapaz, é moderno demais. Ele tira daqui de trás e coloca aqui nas entradas, na rampa. E aí eles têm um aparelhinho que quando tira e coloca, eles vão contabilizando. Então o transplante dele foi 11 mil fios. E assim, ele só tinha uma entradinha, assim, não era tão avançado. Então 11 mil fios só nesse pedacinho aqui. Aí eu pesquisei na internet e a cabeça humana tem mais ou menos, ninguém vai saber, só Deus, né? Tem mais ou menos 100 mil fios de cabelo. Qual que é o ponto de Jesus aqui, irmãos? Ele está usando um recurso do hebraico, chama um hebraísmo. Um recurso linguístico, um recurso literário, de comparação do argumento do menor para o maior. Quando ele diz ali, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, se Deus se importa com um pardal que custa R$1, e Ele se importa com a quantidade de fio de cabelo que você tem na sua cabeça, se Ele se importa com detalhes tão irrelevantes, você acha mesmo que Ele não vai se importar com você, que vale muito mais do que muitos pardais? Esse é o ponto de Jesus para os seus discípulos que estavam com medo. Irmãos, olha o que diz Romanos 8:32. Romanos 8:32. Vamos ler junto, irmãos. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, Deus se importa com um pardal que vale R$1. Só que Ele pegou aquilo que Ele tinha de maior valor. O seu filho amado, perfeito, que nunca pecou. E Ele entregou por mim e por você. Mesmo Ele sabendo tudo que estava oculto no nosso coração. Mesmo Ele conhecendo, irmãos, a vileza do nosso pecado. Ele pegou aquilo que Ele tinha de mais precioso.
e entregou por nós. E a Bíblia está dizendo assim: se Ele entregou por nós, Ele não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, Ele não nos dará porventura, graciosamente com Ele, todas as coisas. E esse todas as coisas aqui, já quero deixar claro, irmãos, não é uma casa, um trabalho, ou uma cura, ou uma libertação. Não. O que são todas as coisas? Todas as coisas necessárias para a gente manter firme na fé, para a gente se manter com intrepidez até a volta dele, mesmo no meio de todas as lutas, no meio de toda perseguição, de toda hostilidade, de toda tribulação, Ele nos dará graciosamente tudo aquilo de que nós temos necessidade. Então, voltando lá no nosso texto, Jesus termina, dizendo: não temais. Os discípulos estavam com medo, e é completamente compreensível que eles estivessem, mas Jesus está dizendo: não temais. Irmãos, o verbo temer, nesse curtinho texto que nós lemos, ele aparece 5 vezes. Temor. Ele diz lá: não tema os homens que matam o corpo, tema a Deus. E aí depois ele termina dizendo: não temais. Entende o jogo aqui de Jesus? O que ele quer dizer é o seguinte: se você teme a Deus, não há o que temer. Esse é o ponto dele. Se você teme a Deus, você não precisa temer mais nada. Quero fechar então, irmãos, o que nós vimos nessa passagem, tão curta, mas tão rica. Nós vimos, irmãos, que viver a verdade do Evangelho tem implicações. Viver o Evangelho com fidelidade traz necessariamente, irmãos, perseguição, hostilidade. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Então, irmãos, a primeira coisa que nós vimos é que viver piedosamente na verdade do Evangelho vai trazer perseguição, vai trazer piadinha, vai trazer zombaria, vai trazer chacota, vai trazer hostilidade, vai trazer violência. Vai. E por causa disso, irmãos, por causa das coisas que podem nos sobrevir, nós temos uma tendência, uma inclinação à hipocrisia. Nós temos uma inclinação a negar aquilo que nós cremos. Nós temos a inclinação de querer parecer aquilo que nós não somos, a fim de sermos aceitos pelos homens que apenas podem matar o corpo e nada mais. Diante deste perigo, Jesus então nos ensina: acautelai-vos da hipocrisia. A hipocrisia é uma insensatez, porque não tem nada oculto que não vai ser revelado. A hipocrisia é um fruto do temor desordenado. É o temor dos homens que nos leva à hipocrisia. Por isso ele diz: temei a Deus. Se tememos a Deus, não precisamos temer mais nada. Irmãos, que a hipocrisia não faça parte da nossa vida. Irmãos, que nós não tentemos parecer mais santos do que nós somos. Nós não precisamos fazer isso. O nosso pecado, irmãos, não deve ser escondido, porque é impossível esconder. O nosso pecado deve ser confessado ao Senhor. Tudo aquilo que a gente esconde, irmãos, Deus irá expor.
Mas tudo aquilo que nós expomos a Ele, Ele irá cobrir pelo sangue de Jesus. E, irmãos, também que nós não sejamos tentados a ser hipócritas diante do mundo. Que nós não sejamos tentados a parecer aquilo que nós não somos. Que nós não sejamos, irmãos, que nós não venhamos a fingir que somos ímpios. Quando nós estivermos diante de um que precisa ouvir a verdade de quem nós somos. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos viver essa qualidade de vida se Cristo não for a nossa vida. Então que o Senhor abençoe cada um de nós com o conhecimento dEle, para que nós possamos crescer no conhecimento dEle, no temor dEle, para que no temor adequado a gente possa experimentar uma vida de integridade, uma vida de verdade, sem mentira e sem máscaras, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela gentileza de Jesus, que olha para nós, tem um diagnóstico claro a nosso respeito, mas Ele não nos julga, pelo contrário, vem nos chamar de amigo e vem nos ensinar a vivermos de uma maneira que é agradável a Ti. Pai, nós reconhecemos que temos uma tendência enorme à hipocrisia e muitas vezes nós caímos nesse pecado, mas nós queremos pedir a Ti que o Senhor nos abençoe, que o Senhor reordene no nosso coração os temores, para que nós temamos somente a Ti, Senhor, e temendo a Ti, nós possamos ter intrepidez para não temer mais ninguém e mais nada. Pedimos isso, para que o Teu reino possa expandir por meio das nossas vidas, Senhor, e o Senhor Jesus Cristo receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor que lhe são devidos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.